Vamos diretamente agora ao rival do Palmeiras. Vamos ao Corinthians, vamos ao Parque São Jorge com o Jonas Campos e as notícias do Timão. Grande noite para você, meu querido Jonas. Grande noite, meu querido Celso Cardoso, Flávio Prado, Chico Lang e todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Pois é, enquanto o Palmeiras fala em contratações, aqui no Corinthians, difícil fugir da temática crise financeira, crise política. O momento é bastante conturbado nos bastidores aqui do Corinthians. A gente fala ao vivo aqui em frente ao Parque São Jorge e vem acompanhando aí os últimos capítulos, os últimos episódios ligados justamente a essa crise financeira e política que tem prevalecido aqui no Corinthians. Na última segunda-feira, uma reunião por videoconferência do Conselho de Orientação do Corinthians reprovou o balanço financeiro do clube referente a 2019. Balanço esse que é sempre bom lembrar, apresenta um déficit de 177 milhões de reais, mas o Conselho Fiscal do Corinthians já afirma que esse déficit, na verdade, é 18,4 milhões de reais, maior do que foi apresentado, do que foi documentado no balanço financeiro de 2019. Portanto, muita pressão em cima da atual gestão, em cima do presidente Andrés Sanches. E a notícia desta quarta-feira é que o Andrés apresentou um requerimento pedindo a anulação dessa reunião de segunda-feira, como eu disse, do Conselho de Orientação do Corinthians, que aprovou aí essa anulação, né, essa reprovação das contas referentes a 2019. O Andrés alega que ele, presidente do clube, não foi convocado, que isso está determinado no Estatuto do clube, e ele afirma também que essa reunião foi convocada para análise das contas e não para nenhum tipo de votação, como acabou de fato acontecendo. O momento político é extremamente conturbado, meus amigos do Gazeta Esportiva, e vale lembrar que essa reunião de segunda-feira, em termos de consequências imediatas, não traz grandes abalos ao Andrés, mas uma próxima reunião envolvendo o Conselho Deliberativo pode sim originar a abertura do processo de impeachment do presidente Andrés Sanches. Lembrando que a eleição do Corinthians está marcada para o próximo dia 28 de novembro. Isso, claro, abala também a equipe dentro de campo, abala o elenco, a situação financeira é complicada, 3 meses de salários atrasados. E aí eu já trago um outro destaque dessa minha primeira entrada. O Corinthians conta muito com o dinheiro da venda do Pedrinho, meio-campo, para o Benfica de Portugal, 120 milhões de reais que serão pagos em 5 parcelas. O Corinthians esperava receber a primeira parcela neste mês de julho, né, para aliviar essas contas e essa crise de momento, mas a tendência é que receba esse dinheiro só em agosto, justamente aí por causa do atraso da janela devido à pandemia. Então, a primeira parcela da grana do Pedrinho, cerca de 20 milhões de reais, deve cair só em agosto para aliviar esse momento bastante conturbado dos cofres corintianos. E daqui a pouco eu volto para falar do time que já pensa na reestreia, na volta do futebol, no clássico contra o Palmeiras, dia 22 de julho. Celso. Muito bem, Jonas. Aguardo você então com mais informações do Corinthians. Situação complicadíssima no Corinthians. É complicada. E aí a pergunta até que eu faço para vocês, Chico, poxa vida, o Corinthians tinha a pretensão de ser o Real Madrid, né? Um clube de muita força, conquistando títulos com dinheiro, é a segunda maior torcida do Brasil. Não era para estar nessa situação. O que eu posso dizer para você é o seguinte, para entender o Corinthians, existem 2 políticas, uma geral, que você faz com as autoridades locais, né? Prefeitura, Estado e o governo federal, e a outra política do clube. A política do clube é que é complicado, porque você tem que fazer a política em cima dos 300 conselheiros que estão lá, ou 300 e pouco, não sei. É o Congresso Corintiano. É o Congresso Corintiano, e que tem que julgar o que está acontecendo. Tem que julgar o que está acontecendo. Mas o Andrés Sanches, agindo dessa forma, tentando, né, como hoje tentou, disse aí o Jonas, com muita propriedade, anular essa reunião do Conselho, é porque ele é esperto, porque se o Conselho falar, vamos abrir um processo de impeachment, ele tem que ser afastado do clube, até esse processo todo acontecer. Então, vamos ver o rumo que vai tomar essa politicalha que existe lá dentro, né? E que já derrubou o do Alib. Iria derrubar o do Alib. O do Alib renunciou, né? Renunciou nos microfones da Gazeta. Estava eu e o Garcia lá, né?
E nós fizemos essa entrevista com o presidente do Alib, né? Que acabou saindo antes de ser julgado pelo Conselho Deliberativo. Agora, se for para o Conselho Deliberativo, o processo de impeachment vai ser aberto, sim. Até porque a coisa mais mal feita no Brasil é a gestão de clube de futebol. Péssimas. As gestões, salvo raríssimas exceções, um Paulo Nobre e tal, coisa muito rara. A gestão é muito mal feita, o Bandeira de Melo e tal, mas é muito raro. Portanto, as contas dos clubes deveriam sempre ser reprovadas, mas elas não são. Isso demonstra não que as contas estão erradas ou diferentes de outras. Não. Provavelmente o Corinthians já passou por situações piores do que essa e as contas foram aprovadas. São Paulo, Santos e por aí vai. Agora demonstra fragilidade política. Eu não estou dizendo que a conta está certa ou que está errada. Só estou dizendo o seguinte: os conselheiros, eles não julgam as contas. Eles julgam a força política ou não daquele que está no poder. Por isso que as contas são reprovadas. Então vamos supor que esteja tudo certinho. Acho um pelo e ovo. Vamos supor que está tudo errado. Se eles não quiserem que aquela pessoa estiver forte, a conta passa. O conselheiro, ele vai de acordo com o vento, entendeu? É muito por aí. Então é uma figura que eu acho que está muito... esse sistema de gestão no Brasil realmente não funciona, por isso que os clubes são tão frágeis. Parafraseando meu amigo Reinaldo Gotino, para os inimigos tudo, para os amigos tudo, para os inimigos... Depende do momento, exatamente. Próxima parada agora, Parque São Jorge. Jonas Campos conta como o Thiago Nunes está preparando o time para o derby da próxima quarta-feira contra o Palmeiras, lá na Arena de Itaquera. Fala, Jonas. Fala, Celso. Voltamos aqui ao vivo do Parque São Jorge. Hoje, treinamento do Corinthians foi justamente no palco do derby, na Arena de Itaquera. O Corinthians voltou a pisar no gramado da Arena 4 meses depois do último jogo, lá contra o Ituano, já sem público, né, com todos os procedimentos relacionados aí à pandemia. A partida sem público, o Corinthians na ocasião empatou por 1-1 contra o Ituano na Arena e hoje voltou a trabalhar no seu gramado, que será palco do derby, o primeiro derby da história sem torcida. O intuito dessa atividade, segundo o técnico Thiago Nunes, foi justamente para o elenco já ir pegando o ritmo do gramado, pegando o ritmo do jogo, muito tempo sem jogar, sem atividades em gramados, entre aspas, oficiais, em campo de jogo. Então o Corinthians já foi para o palco do Clássico justamente para ir se familiarizando com o gramado da sua arena, que, como eu disse, receberá o primeiro derby da história sem a presença da torcida. A grande dúvida que fica nesse momento é sobre como voltará esse Corinthians, né? A gente já tem a informação de que o Thiago Nunes já vai trabalhando com uma determinada formação, mas ele tem um desfalque de peso. A gente conversou bastante sobre isso no Gazeta Esportiva de ontem, que é o Vitor Cantilho, diagnosticado com a Covid-19, estará fora de combate, está de quarentena, não estará à disposição do Thiago Nunes para o derby. Fica a dúvida de quem será o substituto do Cantilho no meio-campo do Corinthians. Uma troca mais básica, sem mexer tanto na equipe, é a entrada do Gabriel. Claro, o time fica um pouco mais travado em relação à saída de bola, à dinâmica de jogo, mas o Gabriel é uma opção para entrar no meio-campo, talvez a mais provável. O Ramiro está de volta. A princípio, o Thiago Nunes gosta de utilizá-lo na ponta direita. Começou muito bem assim sob a gestão do novo técnico, mas é uma opção também trazer o Ramiro para dentro, para essa vaga do Cantilho, deixando o meio-campo um pouco mais dinâmico e colocando um outro jogador de lado de campo aberto pela direita. Fica essa dúvida do professor Thiago Nunes. Ele ainda não sabe também se vai contar com o Jô. O Corinthians vai precisar correr para conseguir inscrevê-lo já para o derby. Aí fica também a dúvida se Jô e Bozelli podem ou não atuar juntos, né? Essa é a dúvida que rola nos grupos de torcedores do Corinthians. Rola essa dupla de ataque, Jô e Bozelli. Então eu volto para o estúdio com essa pergunta rápida para vocês. Jô e Bozelli podem jogar juntos caso o Jô esteja burocraticamente regularizado? E para a vaga do Cantilho, quem que é a melhor opção? Ramiro, Gabriel, Richard? O que vocês acham aí, Chico, Flávio, Celso? Boa, Jonas. Obrigado pelas informações do Corinthians. Eu colocaria o Ramiro ali no meio e dá para jogar sim, Jô e Bozelli juntos. Colocaria o Gabriel e sim, dá para jogar também, acho que dá. E você, Chico, desempata aí. Eu vou dizer a verdade, você jogaria um pouco mais retrancado, porque o Palmeiras vai vir babando, né? Está sabendo das crises que existem dentro do elenco,
as crises fora, que essas dívidas, tudo. O Corinthians está todo abalado, desmantelado. Eu quero ver, já quebrou, está em cacos, está caquinhos. Vamos ver se o Thiago Nunes faz o milagre de unir esses caquinhos. Mas você sabe que diz a tradição, né? Quando um está ruim e o outro está bem, quem vence é o que está ruim. Na maioria das vezes. Uma coisa que está me incomodando, talvez eu não tenha essa informação, talvez vocês tenham. Os estádios vazios na Europa têm rendido muito dinheiro para os times. Com mínimo de criatividade. Por exemplo, o Mönchengladbach botou vários bonecos, 15 mil bonecos, com a foto do torcedor. O cara pagava 25 euros para fazer o jogo, ele levantou 1,5 milhão de reais. Equivalente a 1,5 milhão de reais. O City, ele fez o telão, o Corinthians tem telões maravilhosos, e colocou o Zoom, aquele aplicativo Zoom, para você estar no Zoom, você paga uma determinada quantia, acho que 50 euros. Dá para você levantar dinheiro com isso. Sim. Um time da Dinamarca meteu um telão do lado de fora e os caras ficavam vendo no carro, espécie de um drive-in. Tem muita coisa para fazer. O Corinthians contra o Ituano colocou só o som de torcida, que ok, é o mínimo, mas não dá dinheiro. Dá para levantar dinheiro com o estádio vazio. Espero que tenha um mínimo de criatividade. Né? Lançou uma campanha de fotos no estádio também, remunerando, pagando para essa foto para estar no estádio. Sinceramente, não sei em que pé está hoje esse projeto do Corinthians. Acho que dá para ganhar dinheiro. Eu espero que... Porque não está sobrando grana, então tem que sobrar criatividade. Né? Mas o estacionamento é grande do Corinthians. Pois é. Não você mete o telão, 50 É. conto para o cara entrar com lá e ainda vai lembrar o tempo de vai vir. 40 anos, tá bom.